Bom dia a todos que estão presentes, que estão nos assistindo. Desculpa pelo atraso, gente, porque aconteceu alguns imprevistos aí, mas o objetivo aqui hoje é uma reunião de prestação de conta sobre as obras da IDS e a doutora Clarice vai fazer essa demonstração, e juntamente com a contadora nossa, que é a Lidiane, o doutor Aurélio, que está aí para a gente participar dessa reunião. E, antemão, eu queria deixar claro uma coisa. Tem uns burburinhos aí que essa reunião é de porta fechada, e eu não aceito falar uma coisa dessa, porque aqui essa casa ela é aberta ao público, todo mundo já sabe disso, e o motivo dessa filmagem justamente é para esclarecer isso, para demonstrar a transparência que a gente tem dentro dessa casa e o trabalho sério que nós fazemos aqui dentro. Então, no momento algum, não tem motivo nenhum de errar preso com ninguém, e eu acredito também que nenhum dos vereadores aqui também tem, não tem motivo de deixar nada obscuro aqui, não. Pastora, gostaria que a senhora falasse, fizesse uma coisa. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. A palavra do Senhor no livro de Salmos 133 nos diz assim: ó quão bom e agradável viver unidos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Araújo, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, que essa reunião seja conduzida em nome de Jesus, na presença de Deus, na presença do Senhor, e nós temos uma reunião produtiva em nome de Jesus. Amém? Amém. Soberano Deus, eu Pai, entregamos ao Senhor essa reunião, entregamos ao Senhor este trabalho. Pai, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor que nos dê saúde e sabedoria para continuar o trabalho em nome de Jesus. Vamos lá, nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E outra coisa, eu gostaria de deixar transparente aqui também, vamos falar que está faltando vereador. Primeiro que aqui não foi uma reunião extraordinária, nem foi uma convocação. É um convite que foram feitos aos vereadores para participarem dessa reunião de prestação de contas. Então, se alguém interpretar porque está faltando vereador aqui, não é justificado, porque não é uma convocação, e sim um convite. Eu gostaria de passar a palavra para a doutora Clarice. Bom dia, né, a todos. Bom dia. Mais elegante. Bom dia, né, a todos. Hoje nós estamos aqui, né, porque a última reunião ficou faltando, né, que seria apresentada a prestação de contas física e a do pendrive, que é mídia digital, já foi disponibilizada a essa casa. Então, o motivo dessa reunião é realmente essa apresentação de contas. Obrigado. Com relação à apresentação da documentação física, isso aí é aquela última documentação que vocês trouxeram aqui, não é? Sim. Essa documentação a gente já tem ela aqui. Isso, a mesma mídia digital. E deixa eu te perguntar, com relação ao dia que nós estávamos conversando, essa prestação de conta ela seria mensal, correto? Então, essa documentação aí é uma documentação retroativa daquele período anterior. Sim, foi solicitada agora por vocês, né, e a gente está apresentando. Tá. Marcão, fala sobre o que nós vamos precisar desse aqui. Nós vamos, bom dia a todos, primeiramente, né? Bom dia. E como nós estamos no papel nosso aqui como vereador, principalmente os munícipes, né?
porque tudo que vem a ser feito dentro do município se faz com dinheiro público. Então, a função nossa é fiscalizar, né? E o que nós temos ver é sobre os projetos, né? O plano de trabalho, né? As planilhas das obras, o cronograma físico e financeiro, as medições, a planilha dos pagamentos, os empenhos, as notas fiscais, os pagamentos, os comprovantes de depósito, né? A ART da prefeitura, a ART da empresa, né? Onde tem a execução e a fiscalização, né? Porque tem as comissões, né? As comissões que assinam porque elas passam por ela a documentação, então elas estão, quem faz parte de comissão está assinando ciente que o que está pagando, o que está comprando, onde que está investindo o dinheiro público, né? E, com tudo isso, nós vamos passar essa documentação para o nosso contábil, para o nosso jurídico, para ser analisado. Se não tiver necessidade de contratar até uma empresa, nós iremos contratar, porque é muito dinheiro, não é... Nós estamos aprovando aqui todos os pedidos do prefeito, né? Porque hoje a administração não pode reclamar dessa casa, porque tudo que vem, a maioria das coisas nós aprovamos, principalmente a licitação dos materiais comprados, né? Aí nós queremos tirar essas dúvidas, porque muitas dúvidas que a gente tem e pouca coisa que a gente tem na mão. Inclusive, tem aí essa prestação de conta que foi pedida no requerimento aqui no mês de fevereiro da Praça São Vicente. Nós já estamos em junho, essa prestação de conta até hoje não chegou. Então, cabe a gente a cobrar e querer essa documentação, porque a pulga fica atrás da orelha. Não estou com medo de fevereiro, de mês de fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio, junho. Ok, estão indo para 5 meses, né? A gente fica preocupado, porque uma obra que já foi feita, já foi... teve a inauguração, teve tudo, e a prestação de conta não chegou. A gente fica preocupado com esse tipo de documentação. Então, é isso que nós queremos, essa documentação, para a gente analisar mesmo. Porque o pessoal cobra, o pessoal liga, o pessoal manda mensagem, né? Então, o papel nosso é esse, tá? Licença, só para complementar a sua fala aí, referente a esse ofício, né, que citado, ele já foi respondido, inclusive o doutor Aurélio até me cobrou hoje de manhã também, e esse protocolo já se encontra aqui, e foi 2 respostas que eu dei, né, nesses ofícios, e hoje eu acabei de receber a prestação de contas e será encaminhada na semana que vem. Porque você está falando assim, mas foi um ofício em fevereiro, aí vem uma resposta que ia mandar. Aí nós reiteramos outro ofício, mês de final de março, aí vocês mandaram outro ofício que ia fazer. Agora mandaram que mês de junho, né? Que será entregue a prestação de conta mês de junho. É muito tempo, né? Para quem no órgão que fiscaliza, eu acho que é muito tempo que espera. Deixa eu vou fazer. A gente fez um levantamento, só que eu queria a gente pegar o físico, porque muita coisa na mídia a gente não consegue querer muita embaralhada, falta na fiscal, na sequência, bem. Então a gente prefere pegar para a gente conseguir realmente. Entendeu? A gente pegar o físico, porque ela deve ter por mês e por obra, né? Como que vocês fazem essa questão dessa apresentação? A apresentação é mensal. Pois é, a mensal. Por obra, como vocês estão fazendo? Não, é por objeto de contrato, por termo. Por termo, é por obra, por termo que você faz, por objeto. Não é isso? Então a gente pode pegar e ir avaliando até mesmo porque eu pensei a gente sentar, levantar tudo que eles estão entregando, passar para vocês analisar, olhar as notas, olhar as coisas que eles têm físico. Fica mais fácil para todos os vereadores ter ciência. Você não acha, não? É muita coisa, mas cada um olha uma pasta. É como acumulou o trabalho, que isso demorou chegar aqui para a gente. Por isso é de fácil. outubro, né, delegado? É o de outubro. A gente avaliar outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Junho de novo. Não,
Muito bem, então nós temos aí 8 meses. Nós avaliar isso aqui numa reunião dessa, eu vou falar com você, isso é impossível. Entendeu? Bom dia, né? Eu sou membro da Comissão de Prestação de Contas. Então, só para vocês entenderem, vocês estão falando que tem muito material para você ver com pouco tempo. Né? A gente, além de ser, nós somos 5 membros da Prestação de Contas. Além de ser membro da prestação, nós temos nossas funções do dia a dia. Né? Eu tenho um cargo de secretário. Então, ou seja, o nosso tempo para avaliar uma prestação de contas também não é o maior tempo do mundo. E assim, dentro da lei, dentro do tempo de fomento, o que foi proposto é a apresentação de contas mensal. Ou seja, tem aqui desde outubro, todo mês, eles apresentam um protocolo para a prestação de contas mensal. Enfim, dentro da lei 13.019, a comissão tem um prazo para avaliar. Dentro desse prazo para avaliar, a gente faz um relatório. Se tiver algum questionamento, a gente apresenta para o Instituto, eles vão dar os esclarecimentos, alguma nota técnica, algum parecer necessário que a gente achar, e depois disso, conclui a gente aprova com ressalva ou prosa prestação de contas. Enfim, desde o primeiro livro, desde lá de outubro, que é o primeiro, que foi apresentado em novembro, nós temos um prazo de 150 dias e não vai por mais 150 dias. Ou seja, de novembro que foi apresentado, desde o protocolo, nós estamos dentro do prazo para avaliar. A gente já está avaliando, inclusive a gente solicitou nossas consultorias, por exemplo, a ETAC está nos ajudando a avaliar a prestação de contas. Então, enfim, Então não tem parecer seus ainda? Parecer total, não. Por isso, Então, ou não seja, pegar o não está errado, porque a gente Não, está tá dentro do errado. prazo. Você vai me desculpar a palavra, vocês têm 300 dias lá para vocês fazerem isso aí. Nós temos aqui 2 horas para a gente avaliar essa documentação. Não está parado para isso. Vocês não têm 2 horas. Não, já foi disponibilizado. desculpa a palavra, desculpa, e deixa eu te falar com a sua coisa. Vocês sei que vocês têm outras funções, aqui essa casa também tem outras funções a fazer, a gente tem outras coisas a fiscalizar, a prestação de contas. O trabalho dessa casa aqui é fiscalizar. E eu vou falar com você, está errado isso aí, ó. Esse pedido já foi feito anteriormente há muito tempo. Acumulou esse trabalho, acumula o trabalho para a trabalhadora, vocês têm outra função que vocês têm que fazer, mas é o seguinte, essa prestação de contas tem que ser mensal, gente. Acabou, não existe isso, não. Vai deixar acumular, vai acumular. Como é que... 8 meses. Se tem uma coisa errada, que passou errada aí, como é que a gente vai recuperar isso? Se tiver algum questionamento... Você deve estar falando que não aparecer seu, então quer dizer, vocês não estão fiscalizando. Vai me desculpar, eu, da sinceridade. Teve algum questionamento das comissões a respeito disso aí, ou vocês não chegaram a olhar nada? Nós estamos avaliando. Tudo que, por exemplo... Não, mas não vai, você não falou que vai por mês? Todo mês vai? Todo mês chega. Então tem o quê? Então é novembro que você está falando, né? Quantos dias? 150 dias, mais 150. Novembro, dezembro. Dezembro, então é um ano para vocês. Agora, vocês que são da comissões, vocês sabem da responsabilidade sua em cima disso aí, se tiver coisa errada, né? Não, eu te falo, não. Vocês que são das comissões, vocês sabem da responsabilidade. Vocês têm que prestar atenção, porque eu estou achando, eu tenho quase certeza que se vocês não olharem uma folha desse trem ainda. Nossa, vocês falam. Esse tempo todo, vocês não resolveram nada, vocês não têm parecer, não tem nada, não tem questionamento, não tem nada. Então o senhor está desrespeitando o nosso Desrespeitando, eu trabalho. estou falando o que eu acho. Não. O que eu acho. O senhor está achando Você já desrespeitou a Câmara aqui dentro? Nunca. Nunca. Você não falou. O que você falou aqui um dia de uma reunião aqui? Que os vereadores nós estamos legislando por conta própria. Você falou isso aqui. Tem vídeo provando que eu não falei isso? Eu falei na minha Falou. opinião. Aqui, todo mundo Tem vídeo provando, senhor vereador? Você falou sim. Não falei. Não falei, tem vídeo Falou provando. sim. Tem registro disso. Tá? Presidente, licença, eu acho que nosso intuito aqui não é esse hoje, né? E assim, se for para a base de ataques, eu também fui silenciada diversas vezes aqui
e desrespeitosa também com a minha figura, tanto quanto É só mulher, você fazer procuradora, sua inscrição lá que você fala. entendeu? Não, Entendeu? eu tenho direito à fala. Tem não. Tenho sim. No regimento Tenho interno da direito à casa fala. e na E lei você me chamou aqui para esclarecimento da data. Então, meu Ah, direito à nós fala. queremos esclarecimento. E Nós vamos aqui, avaliar. estamos aqui respeitosamente diante de vocês, apresentando a prestação Que nós de temos contas. pulga atrás da orelha. Tem muita gente que acha que tem vereador pobre aqui, tem vereador pobre. Quais não, pulgas? viu? Várias. Quais pulgas? Porque Depois já que faz avaliar esse família. documento, ainda vão ver. Presidente, vocês falaram que a gente está errado, que nós não estamos fazendo o nosso Não, trabalho. foi eu que falei, foi. Não, falando que foi a gente. Não, Só para interromper, quando você fala de vocês, é bom você direcionar. Foi eu que estou falando, foi eu que falei. Eu também acho que está errado. A minha opinião, Marcos, eu acho que, assim, igual a Clarice aí, todas as vezes que é convidada para poder esclarecer, eu acho que ela tem que ter um momento de fala dela, sim. Porque se ela foi convidada, ela está aqui para poder prestar conta para nós, ela tem que falar. Quem vai responder por ela? Né? Então, eu acho que todo mundo tem que ter respeito de todo mundo aqui. É a vez dela falar, ela tem que falar. Mas aqui não estamos exigindo falta de respeito, não. Pois é, não, eu não estou falando. Agora Porque só. quando você fala para poder escrever, quando a pessoa é convidada para poder expressar esse esclarecimento, ela tem um direito de fala. Assim é o meu procedimento. Porque, nessa geração de uma vergonha. É só a discussão. Tem hora que pega assunto que não é da pauta. Nós estamos aqui para discutir a situação da IDS, como é que está sendo feita a prestação de contas, não está sendo feito, vamos tomar as providências, vamos chegar no e vamos resolver. Mas toda vez que aqui muda o foco todo para a discussão, eu tenho pessoas que querem ir na Câmara, não vem, porque o vereador é ruim ir na Câmara. Não é nada, Não vem mudar isso. Vereador, Eu acho que é um pensamento. O vereador aqui, ele tem o direito de expressão que ele acha que é certo e errado. Eu não deixo de falar, não estou falando com você. Eu não tenho que falar para ninguém. Eu tenho que defender o direito do município Baldinho e dos municípios. Eu estou aqui para isso. Entendeu? Agora, se julgar uma indireta, quem fala o que quer, escuta o que não quer. Eu falo. Entendeu? Falou, eu falei, então, tal dia aconteceu isso, como é que fica? Eu desrespeitei, não mudei o foco, eu só falei o que julgou para mim. Entendeu? E o que eu acho é isso. Está errado. Eu tenho minha pulga atrás da orelha, tem alguma coisa que não está correta, tem. Então, até que prova o contrário, que o contábil olha, que o nosso jurídico olha, para poder saber, entendeu? Ô, Marcos, você poderia, porque eles apresentaram a prestação de contas aqui. Só, se você pode conferir com eles, se eles Pois é. nessa prestação de contas, estão todas essas peças. Pois é, mas ele não foi. Você me falou que mandou pendrive, no pendrive não tem nota fiscal? Tá certo? No final. Então, como que eu vou avaliar isso como uma coisa certa? Não tem como, nenhum vereador avaliar como coisa certa. Manda o pendrive. Nós mandamos a prestação de contas no pendrive. Você avaliou o pendrive, não tem nota fiscal. Mas vocês podem deixar essa prestação de contas para que a gente possa avaliar e estar devolvendo para vocês? Porque isso aqui... Esse material é o que está disponível para a gente avaliar. Ou seja, nós estamos trabalhando e avaliando dentro do possível essa prestação de Nós contas. não podemos pedir Inclusive hoje chegou mais material para gente. Todo mês chega vários 5 livros. Então, ou seja, A IDS não tem uma cópia para passar para a isso Câmara, não? pode O que eu tem penso é assim, eles mandarem, porque a gente confere se todas as peças, o que no pendrive não ficou claro, não tem como a gente, porque mandou tudo junto e tudo misturado. Não Então, está. não está assim por obra, não está. É possível, Marcos, E aí, o que acontece? Você pode mandar até, se você não quiser físico, mandar no pendrive, para a gente apresentar para os vereadores. A gente tem um Só para tentar o Essa aqui é sua, que vai estar na casa, né? Como é que é? Esse é o nosso material de trabalho. Não, esse é o nosso material de trabalho. Eu estou só para apresentar o material de trabalho. Esse material de trabalho, vocês têm ele no site. Temos um site onde fica armazenado lá todos os livros. Então, põe o pendrive e manda para cá. Qual o site? Mas nesse livro Site também da tem as prefeitura? É um sistema. Qual foi isso? Você vai dar acesso para a gente? Como que Sim, é? aí tem que ser solicitado para a gente o É acesso. isso que eu ia falar, porque eu já acessei o site do IDS. Não é no site do IDS. A prestação de contas não fica no site da IDS, porque o site da IDS
não suporta a quantidade de arquivos. Vamos deixar o Enio Mas eu finalizar preciso a falar. palavra dele para a gente concluir, porque eu estou vendo que senão nós vamos tomar um. Isso, só para ser aparentemente, né, o que vai no pensamento de alguns, falando de vocês, mas o que vai no pensamento de alguns, que a comissão não está fazendo o seu trabalho adequadamente. O que vai no pensamento de alguns, estou direcionando. Alguns podem pensar isso. O que eu quero deixar claro é o seguinte, a comissão de prestação de contas está para avaliar a prestação que eles passam para a gente. Então, dentro do que a gente faz, a gente tem esse prazo e a gente está analisando. Inclusive, o que nos gera dúvidas, a gente busca quem pode sanar, antes de apresentar para o Instituto. Ou seja, como eu disse no início, nós encaminhamos para a nossa consultoria TAC os primeiros livros, depois do parecer que nós damos. Então, ou seja, para a gente mandar uma coisa correta e concreta, a gente manda para a nossa consultoria avaliar se está de acordo com o plano de trabalho, se está de acordo com a Lei 3019, que nós também somos pioneiros e ninguém é específico nesse caso. Enfim, para fiscalizar o que está sendo feito dentro dos recursos repassados, nós temos o nosso engenheiro Marcelo, que dentro do plano de trabalho, as obras que estão sendo feitas dentro do plano de trabalho, o nosso engenheiro fiscaliza diariamente, tem até um diário de obra, valido, todo dia. então, ou seja, essa fiscalização pela administração, o Marcelo, como engenheiro, ele nos dá totalmente segurança de que está sendo feito um bom trabalho, com economicidade e de qualidade. Então, enfim, a questão da prestação de contas, por ser uma questão documental, e, como eu disse no início, a gente não é só membro da comissão, a gente tem nossos afazeres. Além, nós já avaliamos 3 meses, que são outubro, novembro e janeiro. Nós já demos algum relatório e mandamos para a nossa consultoria, tá? Que também avaliar para ver se está dentro dos padrões da 13019, para ir então repassar para o Instituto, para dar a eles os esclarecimentos que a gente achar necessário. E no futuro, em um momento oportuno, a gente disponibiliza tudo isso para vocês. O que a gente não consegue é, por exemplo, antes da gente fazer a nossa avaliação, antes de passar isso para eles, a gente ia chegar direto e mandar para vocês. No futuro, tem 9 mesmo. Mas que futuro que é esse? Vereador. Vocês vieram apresentar a prestação de contas. A prestação de Fizeram contas 2 caixas de O que eu quero deixar claro é o seguinte: o exercício foi até fechado, as contas suas foram prestadas da Prefeitura de 2022, e vocês não têm parecer de vocês repassaram dinheiro, a IDS gastou, e vocês não têm ainda se foi gasto corretamente ou não, e já prestaram conta de 2022. O que essa casa preocupa é de depois vocês terem que retificar suas contas. Porque se tiver alguma coisa a ser glosada, a mudar ali na prestação de contas, como vocês vão fazer? 2022 já fechou. Vocês já enviaram para o Tribunal de Contas, inclusive a prestação de contas anual. Então é isso que a gente está tentando. A gente está tentando, eu sei que você tem seu prazo pela lei, você é comissão, só que nós estamos tratando de milhões de reais do município de Baldim, que a gente está passando com a empresa, terceirizando. Não estou de forma nenhuma suspeitando de ninguém, pelo contrário, mas vocês estão dando um cheque em branco para eles, porque estão gastando e vocês não estão tendo o retorno. Por quê? Vocês têm que ter isso, porque é o dinheiro do município. Se tiver sendo gasto, se tiver que ser mudado alguma coisa, quando você vai mudar? 2022 já foi. Lidiane, só fazer uma interrupção. Desculpa, viu? Mas a gente está aqui não para apresentar, porque nós somos convidados, né? Sim. E aquele dia mesmo, abrimos ali, tinha as notas fiscais, tinha toda a documentação, a integragem, então, assim, não estou entendendo. Mas é porque eu achei que vocês, como você falou, que tinha comissão, que a comissão avaliava e tudo, já estava tudo correto. Pelo que eu estou vendo, vocês estão passando dinheiro, o IDBS está gastando, e vocês, por enquanto, não tem retorno, porque não tem parecer da comissão. Entendeu? É isso. E essa casa vai deixar claro. Gente, para ficar claro, por exemplo, o que você está querendo é um parecer conclusivo diante de tudo.
Então, ou Diante seja, de mensal, por quê? Não, Você trabalhou... para você entender, de acordo com o termo de fomento, de acordo com o plano de trabalho, a gente fez um termo de fomento, ele é 1 ano. Ou seja, a gente repassa o valor dentro do que foi proposto, dentro daquele plano de trabalho, Sim. eles efetuam a execução daquilo que foi proposto. Isso. Então, enfim, E eles apresentam. quem avalia isso? Não, Então. não deu parecer. É isso que eu estou querendo deixar claro. Quem avalia isso? Por exemplo, diário, plano diário. A administração está participando de tudo. Para você ter ideia, só teve uma finalização de uma obra. Ou seja, que não é obra, assim, está dentro do plano de trabalho, que não é uma coisa específica. A gente passa um valor mensal de desembolso. Ou seja, no final dessa conclusão, no final desse tempo de fomento, eles apresentam. Só que, no que foi proposto, no que foi acordado entre a administração e o IDS, é que seria prestado mensalmente as contas. Foi o que eles passaram. Só que, ou seja, isso foi uma regra criada entre as partes. Porque a lei 3019, nesse caso, prevê que após 1 ano, após o término, eles apresentariam as contas. Então, ou seja, para facilitar, para Mas ficar sabe por mais que a transparente, administração fez? isso, a administração em si, ela acompanha diariamente tudo que é feito. Justamente por isso, porque ela não vai dar um cheque em branco para uma pessoa, para uma empresa. Então, ou seja, se a administração percebesse que tivesse alguma irregularidade, se tivesse algum indício de desvio ou qualquer recurso, a gente cessava imediatamente Mas essa termo de função fomento. não é da comissão? Essa função é do fiscal. Por exemplo, dentro do que está sendo feito, vou jogar a responsabilidade do nosso engenheiro que está aqui, que acompanha diariamente tudo que está sendo feito. Ô Marcelo, tem alguma coisa, por exemplo, que a administração poderia cessar diante do que está sendo feito? Gente, assim, bom dia, né? Primeiramente, todo mundo. É importantíssimo, né? Está levantando isso, qualidade de obra, a relação do IDS com o município está sendo vantajosa e tudo, né? Mas, assim, para a gente falar de 3019, não sou um expert nisso também, como para vocês é algo novo para mim, a gente tem que esquecer de 866, né? Inclusive, foi pedido da administração medições. Não se usa falar medições na 3019, já que é o final das obras que a gente, de cada obra, da respectiva obra, que a gente vai ver os custos de acordo com o projeto executivo, né? A questão do cronograma. Muitas vezes a gente está com a equipe reduzida agora, porque a obra maior que a Nova São Bernardo ainda tem a jurídico da questão do terreno, que vocês aprovaram a compra desse outro terreno, onde será construída a quadra, né? Ali que a gente vai poder contratar muito mais gente. E a gente está segurando ainda para resolver isso. A gente está com a equipe reduzida e a gente está atacando várias obras com essa equipe, né? Antes a gente continuou com essa equipe, não contratou mais até aprovar novas leis, né? Então, assim, como se fala em cronograma, a gente está atacando as coisas da maneira que a gente tem que ver que é a mais eficiente. E todo dia ele interessa, conversa comigo, falou, eu cobro uma coisa, ele fala, isso aqui eu vou começar a semana que vem por isso eu tenho que terminar tal coisa. Então, assim, do ponto de vista técnico da engenharia, eu estou acompanhando, tem qualidade as obras, né? Está sendo feita numa velocidade, assim, em se comparando com o tamanho da equipe, satisfatória. E ao final de cada obra, eu vou poder pegar o projeto executivo, vou olhar essas notas fiscais, se os preços estão dentro do mercado, se as requisições foram feitas. A qualidade eu vejo diariamente. Eu recebi uma prestação de conta, eu não me lembro de que é. Em novembro do ano passado, o saco de cimento foi comprado por mais de 40 reais. E na época o saco de cimento não era nem 30. Eu vou procurar eu vou até eu até falei com o Lico que eu ia te convidar para vir cá para me te mostrar a nota fiscal do depósito em 7 Lagoas, que foi comprado lá cimento, mais de 40 reais, e o cimento, na época, não era nem 30 reais o saco. Isso eu vou questionar para você depois, eu vou te chamar. Agora você está falando aí da qualidade técnica. Você é qualidade técnica.
A minha preocupação maior é a qualidade financeira. É isso aqui, ó. É muito dinheiro e não apresenta nada aqui para a gente poder ver. A minha preocupação é essa. Falando eu. Entendeu? Você me entendeu? Aí vocês trouxeram 2 caixas de prestação de conta, não vai resolver nada, vocês vão pegar as caixas e vai levar para trás, nós não temos como avaliar nada aí. Entendeu? Mandaram um pendrive, falta nota fiscal, falta documento. Então, como é que nós vamos fazer? E como é que nós vamos responder isso para o povo? Que resposta que nós temos para a sociedade, para os munícipes? Nós não temos resposta. Então, como que nós vamos fiscalizar? Como que o contábil jurídico nós vai olhar? Ô, Marcelo, se nós for lá, a obra começou, a comissão detectar agora um erro na obra foi feita lá em outubro, novembro. Como vai se proceder? Ano passado, De qual natureza? Não pode ser no preço de compra de material, por exemplo. um exemplo assim. Por exemplo, vocês têm uma tabela, tem a tabela. Só para vocês entenderem aqui, se após a análise da comissão, se a comissão glosar qualquer recurso repassado, não tiver que o Instituto não justificar aquele questionamento, eles são obrigados a devolver o recurso. Isso de acordo com a lei. Entendeu? Então, assim, qualquer coisa, qualquer irregularidade irreparável, eles são obrigados a devolver o recurso. E se eles tiverem o recurso em caixa? A responsabilidade é total deles. Mas se não tiver, é uma instituição financeira, é uma instituição que não tem finalidade pública. Presidente, para a gente tomar esse cuidado com relação aos erros que podem vir, a gente tem um fiscal todo dia acompanhando tudo que está sendo feito. Então, ou seja, se for um erro dentro do que está sendo produzido, O fiscal da comissão? o fiscal da obra, que é o nosso engenheiro que acontece, se for um erro técnico, se for um erro isso, um erro O fiscal da obra está na comissão? faz parte da comissão. Então, enfim, esse é o nosso cuidado. A gente colocou um engenheiro dentro da comissão, a gente colocou uma secretária de educação dentro da comissão. Só para interromper, a documentação está, tem notas fiscais dentro do pendrive. Vocês chegaram a verificar? O que eu expliquei aqui desde o início? Veio confuso, porque está tudo misturado, as notas fiscais estão no final, não sei de qual obra refere. Para a gente poder fazer esse levantamento é muita documentação. Por isso que a gente quer os cadernos separados, para vir as obras separadas por objeto, por nota fiscal, por ART, todas aquelas peças que o Marconi leu, vir separado por caderno. É isso que a gente quer. É possível. Mas deixa eu só esclarecer essa questão. Feito na ordem cronológica e observando a lei 13.019. Pois é, mas o que... Só para o Marco, é possível, quando a gente pegar o material e disponibilizá-los e, por exemplo, de repente enumerar os e-books lá dentro do pendrive, assim, ó, mês de novembro, 1, 2 e 3. Sim. A gente faz isso e traz... traz... a ordem cronológica que está sendo... Para cada mês, segundo a conta bancária. De acordo com o extrato dessa conta bancária, a gente coloca pela ordem do extrato. É isso. Todos os processos. Remy, só complementando o seu questionamento, se a organização não tivesse dinheiro, é o CPF deles também, eles respondem. Eu vou ser bem sincero com você. Isso é sentimento meu. Eu tenho muito medo quando você começa a falar de uma instituição que não tem fins lucrativos. Vocês vão me desculpar. Eu trabalhei na área financeira há 31 anos. Eu sei que ele dá material. Não. Licença aqui, viu? Vamos lá. Eu não estou falando com relação da Vocês vão pegar esse nome desmerecer a credibilidade dela no mercado, não. Mas assim. Gente, só esclarecendo também, está sendo posto aqui como se fosse contrato de obras, é termo de fomento, o Aurélio também pode complementar também, Aurélio, é 13.019, então se a prestação de contas é apresentada com base na lei. Aí, isso aqui, por exemplo, não é para uma obra determinada. O repasse é feito para tudo. Como o Marcelo pode até falar melhor sobre isso, quando eles usam uma equipe para fazer
diversas obras. Ela não fica só em um local. Ela faz uma, faz outra. Então, o que é disponibilizado dentro do extrato bancário, eles seguem a ordem. Por exemplo, esse mês, eu paguei o primeiro fornecedor no dia 1º. No dia 2, eu paguei tal fornecedor, no dia 3. Então, a ordem seguida é essa, dentro do extrato. Então, ou seja, isso. Porque qualquer pessoa que vai ler, como que vai saber o que gastou de tal ordem e o que gastou na outra? Isso. Entendeu? Ele fugindo da lógica. É porque a lógica que vocês falaram é com o objeto e com o valor que foi depositado em cada conta. E como vocês fazem esse rateio? Porque a nota fiscal vende todas as obras. Não é isso que você está falando? Isso. É isso que eu estou entendendo? E como que você faz esse rateio para depois para as obras? Porque ele falou que vem por objeto Porque é o e seguinte, a gastar. se a gente for pensar no modo geral, o termo de fomento ele é feito, por exemplo, você tem um termo de fomento da saúde de 1 milhão. Dentro do termo de fomento tem um plano de trabalho. Dentro desse plano de trabalho tem reforma do custo. Para fomentar a saúde, a gente precisa reformar o posto de saúde. Para fomentar, de repente, como é que eu posso falar? Uma outra obra da saúde, qual que está sendo feita? Lá no sumidouro. Por exemplo, sumidouro. Aí, para fomentar, a gente tem algumas obras dentro do plano de trabalho. Aí, ou seja, a prestação de contas deles, mensal, a gente fez um repasse, isso aqui, vamos imaginar, a gente fez um repasse de 100 mil. Dentro do mês de novembro foi repassado 100 mil. Aí eles mandam, tem lá o extrato, o repasse que a gente fez, tem lá o que eles gastou dentro desses 100 mil. Vou colocar 5 mil foi para pagar o fornecedor ou locação de veículo. Sim. Então, ou seja, aí no dia 3 fez todo o pagamento. Vocês? Isso, eles mandam tudo isso mensal. O que foi gasto dentro daquele repasse. Aí dentro disso eles estão fazendo uma reforma de um posto, uma reforma de outro. Mas é igual essa nota, você tem um Isso, exemplo. esse aqui. Isso Você aqui é da pegou saúde. o valor de R$350, certo? Isso. Mas esse valor é de qual obra? Não é de uma obra determinada. A gente faz E isso que eu estou de falando. qual conta tirou? É isso que nós temos que ver. É o fim do formal da saúde. Aí engloba obras, ele engloba tudo. Aí eles vão distribuindo recursos e vão usando. Aí, ou seja, Nós antes, vamos ter que criar Eu vou só 1 milhão, saúde, não, tem que depois e abrir para conseguir enxergar o que está. Por exemplo, tem uma área vocativa, tem uma área contábil lá dentro. Isso. Só uma coisa aqui. Nós falou um negócio com relação ao cinema. A compra de material, quem faz essa compra aí, essa licitação? É a IBS que compra ou é a prefeitura? isso que você falou a respeito... Aí tá, a prestação de conta do Mas recebido. isso foi dessa prestação de contas? Não, Então, isso foi de alguma obra da prefeitura? eu não em si. sei, eu não lembro onde que é. A prestação, eu estava aqui olhando aqui, essa prestação de conta está ali na minha pasta. Eu até procurei, agora não consigo achar. Isso. Então, ou seja, se a gente for, no caso da prefeitura em si, quando a gente realiza qualquer compra, Eles comprou no depósito lá em Secador. então, quando a gente realiza qualquer compra, isso antes é licitado. Então, todos os materiais de construção adquiridos pela administração pública, a gente faz uma licitação. Então, se for esse valor, se está muito acima do preço de mercado, ou seja, digamos assim, há indícios de que o cimento era 20 e foi comprado por 40, Era meia de 30. então foi comprado por 40, tem alguma coisa errada nisso aí. Então, ou seja, eu não participo das compras totais. Isso, das Estava eu meio que da assim, aí eu mostrei se para for eles. licitado e foi comprado acima daquilo do mercado, a gente pode modificar a empresa, qualquer coisa Mas eu acho que que buscar esse valor. Só que assim, eu acho... Você não foi que tinha fiscalização? Mas Desde a prefeitura? não, isso, no caso do Instituto, é diferente. Isso que você está me falando, aparentemente foi adquirido pela administração. Mas tem um fiscal. Então, a administração é diferente. Se isso, eu acho muito pouco provável isso ter passado despercebido. Então, pode ser alguma... A gente precisa ser pontual também, né? Isso é necessário. Essa nota, a gente está lá, eu atendo seu telefone toda vez que você me liga. Eu ia te ligar, mas eu queria que é muito. A gente pode resolver de uma forma pontual. A gente, Não, eu ia fazer uma fita de comida para ligar. Marconi, inclusive, a gente pode... O que a gente pode fazer hoje é o seguinte:
solicitar o nosso departamento de licitação para ver todas as nossas compras realizadas de material de construção, inclusive cimento, para a gente ver os preços que a gente pagou. E se for constatado está falando é de ata de registro. isso, de questão não é com relação ao Instituto. A minha pergunta, O Instituto, ele tem, inclusive na prestação de contas, tem um plano de contratação que eles têm. Eles fazem os 3 orçamentos. Então, ou seja, tudo que eles adquirem dentro do plano, é o plano de contratação de vocês, não é isso? Isso, eles têm um regimento interno que é muito parecido com a 8666 e a 1473. Eles têm um processo. Algumas relações priorizam os fornecedores locais. Uma coisa que está de acordo com o que eles comentam, o que eles fazem é fomentar o nosso comércio local. Então, ou seja, dentro do que foi proposto, do que foi nos apresentado, é isso também. Eles buscam mão de obra local, eles buscam fornecedores locais. Então, ou seja, isso também é tudo uma forma de fomentar o nosso município. Entendeu? Então, assim, dentro da prestação que foi nos apresentar, nós, como membros de comissão, a gente está avaliando isso como um todo. Então, ou seja, não há o que se falar, igual o que ele mesmo disse, de uma obra em específica para aquele valor, porque não tem como você, por exemplo, nenhuma empresa assim, né, mas a minha pergunta talvez não foi clara. Tem 2 coisas que você discutiu com relação a isso aí. Eu perguntei uma coisa. O que a ideia é de responsabilidade dela ou é de responsabilidade da prefeitura, que é adquirido? Você vai executar uma obra na creche lá da Vila Mãe. Isso, não mexer mais. O material de construção, quem compra é a IDS ou a prefeitura. Por quê? Minha linha de raciocínio. Se for da IDS, a responsabilidade dela, a fiscalização com vocês, e a gente pegar da prefeitura e ver se está compatível o preço dela, porque senão ela subfatura lá e joga na prefeitura. Aí essa casa aqui tem por obrigação de entender esses 2 parâmetros, né, doutor? Né, Lídia? Sim. Porque se eles estão comprando uma coisa com valor acima do valor de mercado e está passando para a prefeitura, quer dizer, a prefeitura está sendo conivente pagando uma coisa que ele deveria estar lesando no município. E isso é responsabilidade dessa casa de fiscalizar. Agora, se for de responsabilidade da prefeitura, aí a gente tem que pegar no pé da prefeitura. Posso falar? A prestação de contas, primeiramente, é feita com base na 3019. Não estou falando de IDS, nós estamos falando de preço. Entendeu? O IDS, a gente tem nosso regulamento de compra e contratação, tem uma equipe de compras treinada. Eles fazem, a engenharia faz a aquisição do material, nossa equipe de compras vai atrás dos fornecedores locais, e aí, mediante a disponibilidade do material e regularidade fiscal, é feito as 3 cotações. E aí, vê-se a que tem a menor preço. Igual a Praça de São Vicente. O bloqueio da Praça de São Vicente, a prefeitura comprou. Há vários meses atrás. Sim. E a IDS executou a obra. É um dos maiores motivos que eu quero a prestação de conta detalhada da Praça São Vicente. Um dos motivos é esse. Entendeu? Eu quero saber o valor que a prefeitura pagou para o IDS, porque todo o material que está lá dentro, lá no chão, lá, foi a prefeitura que comprou. Isso aí eu quero entender. Isso é direito. Eu quero esse tempo, tem que botar, tirar essa uma das coisas da minha academia. Pode comprar algum material que deve ser dificuldade? Já tem um preço. Mas na época que comprou isso, Marcelo, a IDS nem existia dentro do Baldinho. Não tinha IDS aqui, não. Não tinha problema. Não. Eu vejo problema sim, porque o valor da obra, se for lá em cima, você concorda que a gente tem que trazer as 2 documentações? Tanto o que o IDS comprou, o que o IDS pagou. Eu estou falando do bloquete. E o que a prefeitura comprou, que é bloquete, tem FII também. É um levantamento planejamento também.
Está tudo muito claro, Marcos. Na hora do. Não, claro, para mim não está, que eu não tenho nada na mão para. Eu entendo. Eu estou falando que está na minha cabeça, entendeu? Eu não sou contador também. Mas eu acho que tem que ficar bem esclarecido também a lei, né? Não é 8,6. Eu estou falando é financeiro, igual Mas isso. até a questão da Eu entendo a regulamentação. preocupação do vereador, do presidente, com relação ao valor. Por exemplo, vocês estão falando que quer saber, vou dar exemplo de novo, do cimento. Vocês querem saber se a compra do cimento com o Instituto, se é mais vantajosa do que com a administração, não é isso? E outra coisa, uma coisa que eu fico muito preocupado, eu já até conversei com o prefeito sobre isso. Eu acho assim, desperdício de dinheiro público é responsabilidade nossa. Lá na frente nós podemos responder por isso, essa casa aqui. Eu não vejo, até o momento, não foi mostrado para mim, em prestação de conta, em nada, qual que está sendo o benefício disso aí. Eu estou prestando serviço, eu estou comprando isso aqui por X e estou recebendo isso aqui por Y. Eu não estou vendo paralelo disso aqui, aonde o município está ganhando. Essa prestação de conta, essa discurso aqui, vocês vão até me desculpar, que às vezes pode ficar um pouco acalorado, mas para mim, essa transparência não chegou até mim. Infelizmente. Presidente, eu entendo a sua preocupação, é a nossa preocupação também. Só que antes da gente fazer, em termos de fomento dessa dimensão, foi feita a análise, foi feito o estudo técnico. O nosso engenheiro acompanha tudo que está sendo feito no que diz respeito à Aí eu vou ter que concordar com ele. Deixa eu só terminar. Aí, ou seja, vamos dar exemplo do tempo fomento humano. No final, foi disponibilizado R$1 milhão para fomentar diversas áreas aí do município. Se a gente fosse fazer isso tudo, vamos imaginar, a administração mesmo, fosse licitar, fosse fazer tudo, isso ficaria um valor muito maior do que o repasse pelo Instituto e com muito menos qualidade. Então, isso que a gente vai fazer, isso vai ter que ser demonstrado no final. Como que chama aquele moço que é a primeira vez? Hoje não foi finalizado. O vereador, hoje a gente não tem nem uma obra finalizada, com exceção da Praça de São Vicente, que foi apresentada hoje a prestação de contas apartada. Então, enfim, essa vai ser uma obra dentro do plano de trabalho que foi finalizada. Mas nós não podemos deixar finalizar uma coisa para a gente ter o resultado lá, não. Você tem um resultado, a gente já está vendo, o vereador. O resultado a gente já está vendo. Anteontem teve aí a engenheira líder da Caixa Econômica, do setor de gordo, para avaliar a obra, né? É a minha fiscal. Chegou lá, simplesmente, nem tirou menção, falou, Marcelo, parabéns, foi muito bem executado. Do banco, né? Não, ela é engenheira, né? Do banco, da Caixa financeira. Engenheira. Por exemplo, quem quer. Eu estou falando em nome dos outros colegas. Nós queremos a prestação de conta no papel. Porque você chega aqui, chegou aquele menino que chama, quem teve aqui? Ele, doutor. Como é que chama o outro aqui? Miguel teve aqui e colocou na televisão. Colocou uma pilha de trem em cima da mesa. Para nós não resolveu nada. Peraí, só um minutinho. Agora vem outra prestação de conta da endereço. A caixa está ali. Um monte de papel lá. Né? Vocês vão embora, vai levar essa papelada e vai embora. Mas então vai ficar tudo no bar. Eu acho que você deveria prestar essa conta mensal. Fechou em junho. Em junho presta essa contação. O dinheiro que a prefeitura passou. Porque o que está passando, está deixando? Nós vamos esperar finalizar uma coisa para a gente ter o resultado. Depois o cara morreu, Zé, não adianta, você não levar o cara. Mês de maio, a prefeitura, mês de maio, transferiu 100 mil para a IDS. Aí vocês vão fechar. Claro, todo mês vocês vão fechar. Vocês fecharam lá, tira a copa, manda para cá, no ofício. Estão mandando isso aqui, foi transferido 100 mil para a IDS, para isso. Deixa eu só terminar a minha raciocínio, né? Assim, eu estou tirando a caixa como exemplo. É um órgão federal de fiscalização, né? É um dos órgãos mais rígidos na fiscalização, na aprovação de projeto. O projeto voltou 3 vezes. Detalhes.
Agora, ela vem ao anel físico, primeiramente, está tudo ok? Falou, Marcelo, só preciso desse documento e desse, para eu finalizar a parte da engenharia ainda. Agora, vai se dar um prazo para a gente prestar conta da papelada toda. Então, assim, se um órgão federal está esperando a obra finalizar, está dando tempo para pagar as medições, para depois prestar contas, eu acho que não pode ser diferente de um órgão municipal. Marcelo, você em primeiro grau. Nós não somos banco, nós somos. Quem fiscaliza a IDS? Deixa eu falar uma coisa. Pode ser os escambau, pode ser polícia federal, pode ser juiz, pode ser o que for. A função dessa casa nossa é fiscalizar. Eu fui eleito pelo povo, vou garantir o meu papel aqui da pessoa que me deu o poder dessa caneta aqui, e pode ser Jesus Cristo, pode ser o que for lá, que Deus me livre lá, mas que nós temos que fazer o nosso trabalho, que vocês podem ter 200 anos lá, mas que esse negócio tem que ser feito de uma forma correta e transparente para a gente tem que ser. E não faz. Infelizmente, e até mesmo, Henrique, você aprovou mais 3, essa casa aqui aprovou mais 3 milhões de cruzeiros para com essa condição, que eles prestassem a conta e que ficasse bem transparente o gasto. E pode ficar calorado essa reunião, só uma tarde eu vou falar merda, mas eu não quero nem saber. Eu quero o seguinte: se nós fizermos um compromisso aqui com o município nosso, de honrar o município e fazer a coisa transparente, nós vamos fazer. E pode chorar, pode xingar, pode brigar. Só dentro do prazo, né? Tem que perguntar Legalmente, mais dentro do prazo. sobre o processo. Ô, Femi, licença também, só para complementar, a questão documental que você está falando, pode ser disponibilizado se vocês quiserem fazer cópia desses livros, ficarem... Vocês têm uma cópia para nós, lá para nós, doutor. Aqui, você solicitou mídia digital. Tá. Você me falou que eu veio aqui, apresentou os livros e você queria mídia digital. Tá. E a mídia digital está faltando a documentação como a doutora dessa casa. Deixa ela disponibilizar. Tem como pedir isso? Ele vai disponibilizar o link para a gente vai ter acesso igual a prefeitura. Só para realmente eu pedi a mídia digital da lei, mas a nossa contadora não conseguiu fazer o planejamento necessário. O Pedro foi. É só fazer o trâmite certinho que é pela prefeitura, mas é disponível. Você não consegue analisar isso. E a gente precisa de ser transparente. E nós não vamos querer nada demais, nós não estamos brigando aqui por uma coisa necessária. Deixa eu falar. O que está dando para mim entender que a prestação de conta está toda no pendrive também, correto? Porém, está assim, meio fora de ordem, ela está com dificuldade para poder ser analisada, é isso? É porque segue o extrato na casa. Entendi. A ordem dos pagamentos. O que o juiz fez eu fazer? Pois é, Arrumar tudo. assim, eu sei que é a nossa testa de ferro, pede para ele mandar um dia que seja mais claro, a gente junta todo mundo. Se precisar de mim como vereador para estar acompanhando, ou qualquer um de vocês aqui que se disponibilizar também para poder ajudar nessa questão, toda a disposição. Eu estou muito trabalhando no município. Se você quiser fazer, estou à disposição. A gente tem que ser mais efetivo e trazer, de fato, a prestação de conta aqui para a gente, para mostrar para o povo. Porque chega na forma, tá legal, tá, mas assim, tá muito confuso. Então a gente precisa melhorar esse repasse para a Câmara. O que a doutora Clara está batendo na tecla, que a lei 3.019 é de uma forma. Só que a lei, ela deixa muito vasto o projeto, porque é o projeto inteiro, comendo todo. É porque é o seguinte, o que eu estava explicando na ali, e é o que a maioria não entende. E assim, é difícil a compreensão disso. Ou seja, quando a gente elabora um termo de fomento com um determinado valor e tem diversas ações dentro daquele plano de trabalho, e dentro daquele plano de trabalho tem algumas obras, diversas obras. Então, ou seja, a prestação de contas mensal daquilo ali não vai ser da obra X, Y e Z apartada, vai ser daquilo como um todo. Então, ou seja, um valor que eu gasto com uma assessoria para todas as obras, isso é dividido para aquilo tudo. Então, todo o plano de trabalho, todo o termo de fomento, então, ou seja, o repasse que você vai ter é do total. Então, ou seja,
A fiscalização que nós estamos fazendo, a administração faz com relação ao que está sendo feito, hoje, se tem uma obra, é através do nosso dinheiro. Então, ou seja, a dúvida, por exemplo, a gente, eu entendo e compreendo a indenização da visão de princípio, sempre não foi a minha preocupação. Mas dentro do que eles estão demonstrando, dentro do que eles estão elaborando e dentro do que a gente tem repassado, está não está explicado eles têm plano de trabalho. É porque ele é gerador. Porque eu gasto. Mas Eu gasto para todas as obras. São exemplos, execução, são exemplos. O cimento que eu compro. Eu compro um cimento. Fachada, só um exemplo. Para distribuir as obras. Se eu comprar, eu caio na questão da licitação. Fica mais caro comprar. Fazer um parecer em novembro e dezembro de 2022. Ele quer ver a saúde. Isso aí dá para quanto tempo você acha que você consegue mandar isso para a Câmara? Mas coloca na ata para mim. Isso aí que você tem que ter um prazo que você pode estipular para você mandar. Porque não fica 6 meses. Fica 6 meses esperando. Nós estamos. Primeiro, por exemplo, o que eu falei desde o início. A gente avaliou outubro, novembro e dezembro. A gente já avaliou, só que a gente tem algumas dúvidas que a gente tem, que nós não somos totalmente técnicos da área. Então, nós temos uma consultoria, que hoje é DAC. Então, a gente pede auxílio e ajuda deles para elaborar esses relatórios. No final desse parecer deles, os questionamentos e apontamentos que a gente tiver e esclarecimento, a gente solicita ao Instituto. Eles têm que mostrar para a gente, vou imaginar aquilo que você falou. Ah, mas e se der um problema lá, por exemplo, já morreu, não tem como. Né? Isso que você quis dizer. Não tem como. Só que, ou seja, na administração pública, em uma obra, numa licitação, é da mesma forma. Porque depois que você contrata uma empresa, ela realiza uma determinada obra. Se cometer algum erro, por exemplo, uma estrutura de um viaduto, por exemplo, o viaduto caiu. Aquilo ali de fundo você não consegue. O que vai ser responsabilizado é depois. Você entendeu? Então, ou seja, dentro do que a gente está trabalhando, dentro do termo de momento, dentro do que foi proposto, eles estão elaborando e foi apresentado a prestação de contas mensalmente. Eu entendo o que você falou. Ou seja, o que a gente viu desde o início, o que a gente está, não é nenhum apontamento para a gente, em algum momento, cessar esse momento. Se a gente, como você disse, Marcão, a gente é responsável para aprovar essas contas ou não. Nós, como membros da comissão, a gente responde futuramente por isso, caso a gente cometa alguma forma irregular. Isso. Então, enfim, essa é a nossa preocupação. Por isso que a gente não vai dar nenhum relatório antes de passar para uma consultoria apropriada, que no caso hoje que nós temos é tarde. E caso vocês, por exemplo, como nossos parceiros, como prol do município, para o bem do município, estão nos ajudando a fiscalizar. Então, ou seja, qualquer apontamento que vocês tiverem também dentro da prestação de contas, a gente vai trabalhar em um comum. Então, ou seja, a gente tem esclarecimentos também. Então, ou seja, nós, como membros da comissão, que estamos também fiscalizando, vocês, como membros do Legislativo, que também, dentre suas funções, têm de fiscalizar, também nos auxilia nisso. Entendeu? Então, tá. Eu estou te falando, você falou outubro, novembro, dezembro, 90 dias, né? Aí vocês mandaram para os órgãos lá, ETAC, não sei o quê, já vai entregar mais 180 dias, quer dizer, são 270 dias. Não tem um parecer para mandar para essa casa? De 3 meses, do ano passado? Fica difícil. Então, nós estamos mais do que certo. Não tem como questionar vereador, questionar a Câmara, que vereador é isso, vereador é enjoado, vereador é perseguidor, não tem nada disso. Nós estamos no papel nosso. Eu não estou aqui por causa de DS, não estou aqui por causa de prefeitura, eu sou um representante dos munícipes. Eu estou aqui para legislar e fiscalizar. Para 270 dias. Não tem um parecer de 3 meses do ano passado, aí não, né, gente? Pelo amor de Deus. Você vai me desculpar. Pelo menos não parecer, vocês poderiam mandar um ofício, né? Vem, já 2 vezes. A segunda vez vem com a prestação de conta.
traz aqui a montoeira, volta, contei para trás, nós precisamos. Né? Manda o pendrive, não tem nota fiscal, está faltando documento, está faltando não sei o quê, o contábil nosso olhou, está faltando isso, faltando aquilo. Não tem nota de qual? Lidiano, está faltando nota fiscal. A gente tem que Não é ser só claro nota isso aí. fiscal, não. O que não ficou claro foi o que eu ia falar agora, você já falou. Desorganizado. Com relação a isso. É porque não vem por obra igual eles precisam para poder ter ciência do que está sendo feito nas obras. Doutora, Que- mas por obra, é 8,5. Lidiano. Tá bom, mas essa casa precisa de fiscalizar. E para ela fiscalizar, ela tem que ter clareza. E quem tem o controle é vocês da prefeitura. Nós Por isso que a mandamos. gente precisa que vocês nos auxiliem, nos ajudem, para poder estar mostrando isso. Ô, O Marcelo, que nós vamos fazer? Nós vamos tentar criar o fomento todo, correto? O plano de fomento. Depois nós vamos agrupar em cada plano de trabalho para a gente ir tirando os valores que já foram gastos para a gente apresentar para eles. Porque é isso que eles têm que demonstrar para o povo. Olha, aqui essa reforma ficou em 100 mil. Gastaram 10 mil em mão de obra, 10 mil em material. Isso as nossas casas estão aqui. Apresentar, porque esse é o dever dessa casa, é fiscalizar para que mostre o povo que está sendo gasto de forma correta. só um minutinho. Nós mandamos a documentação do Ministério Público, está fora de ordem. Nós nem percebemos. Ele mandou um ofício, mandou tudo para trás. 10 dias para colocar tudo em ordem. A Ana Paula chegava de manhã e ia embora de tarde, para poder arrumar tudo e me falei, E tinha. olha que estavam as folhas todas numeradas. Todas numeradas. Só que estava fora de numeração. E era pouca folha, era 1.756 folhas. só. Gente, mas a ordem que eles estão fazendo é do extrato. É porque falar que está fora de ordem, né? A ordem não está. É porque a lei 13.019 ela é diferente da prestação de contas dessa outra, da forma que eles precisam para poder prestar conta para a população. É isso que eu estou deixando claro. Não vocês estão fazendo errado, ou essa casa está pedindo coisa que não pode. Deixa a Aurélia terminar Nós aí. precisamos. É porque é o seguinte, as regras que a gente tem que seguir com relação a essa prestação de contas são as regras da lei 13.019, né? Mas nós vamos Isso, tentar isso. fazer dessa forma Só que, por para trazer exemplo, essa casa. o que vocês querem é uma coisa separada. Só que, ou seja, dentro da prestação de contas, não é possível que senão ela vai ficar errada. O Tribunal de Contas não vai aprovar se a gente fazer dessa forma que vocês estão querendo. Porque a gente tem que seguir as regras da 13.019. Então, enfim, com relação, vou dar um exemplo, com relação à reforma do posto de saúde, a obra não está 100% finalizada. Mas dentro do cronograma físico-financeiro, que a gente fez o repasse, dentro do que está sendo feito lá, de qualquer compra de material, a gente tem a nossa equipe de engenharia acompanhando diariamente. Então, ou seja, a preocupação que aparentemente a administração não está tendo, pelo contrário, a gente está tendo preocupação com o dinheiro público, por isso que a gente tem essas ações. Então, ou É seja, só pôr no papel, olha, com relação- a obra está em 500 mil, nós arrecadamos Então, 200 e gastar 200 com Por que isso. não manda esse cronograma do FIS financeiro para a Câmara, então? está aqui dentro da prestação de contas, já foi Só disponibilizado. precisa cruzar ele agora com a execução. Hã? Porque a execução não está. A execução tá- Não é isso? Execução de forma geral. Ele tira nota fiscal de tudo. Igual ele acabou de falar, cimento, para todas as obras, ele tira uma nota fiscal. Uma forma da gente economizar é fazer uma compra geral. Um exemplo que eu citou do exemplo. Eu não compro cimento para uma obra. Isso não tem de fomento, tá? É isso? Não tem de fomento. Então eu faço uma compra geral justamente para ter economia na compra. Poder de barganha, de pagamento à vista, que é possível. Então, assim, a compra ela é geral. Por termo de fomento, eu não compro para obra, para o posto de saúde. É por isso que, às vezes, dentro da prestação de compras ela é geral, mas a gente consegue desmembrar isso dentro de um orçamento. Entendeu? E é o que os Uma vereadores. coisa É o que os vereadores querem, desmembrar isso. Mas de finalizar as obras, Você fala uma coisa dá clareza e falar. Essa Não obra só. finalizou. Não há necessidade de finalizar, porque a prefeitura não já repassou 500 mil. Você já sabe o que você comprou e para onde ficou, não Então, sabe? 200 Mas todos os extratos não se É isso, Sim. Só colocar assim, vou passar para o Walter. Você fala uma coisa interessante. Esse ponto de questão de volume, lógico, a proporção É apropriado. de você menor. Mas, e como, por exemplo, você está fazendo a obra lá no consumidor,
quando você tira uma nota para a prefeitura, para ela te reembolsar, a prefeitura te reembolsa antes, você poder comprar. O repasse pela lei, o repasse ele é feito antes. Eu trabalho com recurso da prefeitura. Ela repassa através do termo de fomento, me corrija se eu estiver errado, tá? Na conta X. Na conta X, que a gente usa aquele recurso para fazer os pagamentos. Seja de cimento, seja para empreiteiro, seja para qualquer coisa. Então a prefeitura repassa Então, para você, aí ela não sabe o que você vai fazer do dinheiro. Ela sabe, existe um plano de trabalho. Aqui, As obras. Aqui, ó, inclusive aqui, ó, uma prestação de contas que inclusive já foi disponibilizada, já está no pendrive de vocês. Esse aqui é um extrato da conta específica. Aqui tem os repasses que a gente faz. Por exemplo, a gente fez um repasse de, hipoteticamente aqui, um repasse de 100 mil. Está aqui o repasse, o dia que a gente fez, e aqui está a saída e a entrada de dinheiro. Pois Então, é. ou seja, Essa movimentação está onde com essas notas fiscais? Estão aqui, Na prefeitura. É isso. estão Não, está aqui. aqui dentro. Pois é, mas aí vocês não levam para eles embora, mas nós vamos Estão para aqui, já eles. foi Está disponibilizado. em pendrive, mas está no pendrive. Então, já foi disponibilizado. Por isso que é interessante essa reunião com os para esclarecer Então, isso. e por isso, o que foi, por exemplo, o Marlon. O Marlon falou que toda a documentação está lá. Eu não tive acesso ao pendrive, eu tenho acesso ao nosso Senhor físico. presidente, nós Né, estamos Marlon? fazendo Então, ou seja, direitinho, separadamente para os senhores, para ficar mais fácil de entendimento. Como os senhores não são técnicos, nós também não somos contábeis, a gente está fazendo de acordo com o que a gente vai trabalhando, estudando, como o Eni falou, nós também não somos técnicos e também não temos só essa função. Nós estamos na nossa função. Aí nós estamos fazendo direitinho e depois disso, quando a gente vê alguma discrepância, a gente está consultando e mandando para cá. todas essas coisas, Todas essas Pessoal, gente, eu queria falar com vocês. Com os vereadores, com o pessoal da administração. Gente, um minutinho, por favor. Quando vier para a aprovação da dotação do recurso da dotação orçamentária, que o IDS já até estava contratado e a Câmara precisou aprovar isso, veio o prefeito aqui e vieram algumas pessoas do IDS, né, e falaram da Câmara da credibilidade do Instituto, da eficiência das obras e da economia para a administração pública. Então, a Câmara aprovou inicialmente 2 milhões e pouco, não é isso? Isso foi em outubro. Agosto, setembro, as obras começaram em outubro, estão sendo feitas obras no município, todo mundo está enxergando isso. Né? E de lá, aí, desculpa, e foi apresentado nessa época a documentação Foi que eu tenho de família, foi apresentado. E de lá para cá, as obras estão sendo executadas e é claro que surgem denúncias. Toda vez que você mexe com o dinheiro público, né, eu estava citando a Clarice hoje, eu sou procurador desde 2005. Eu trabalho com administração pública e eu já fui denunciado algumas vezes. Eu estou em salário, quando não é salário é contrato de prestação de serviço. Nunca ganhei nem gasolina. Quando começou os trabalhos, o IDS surgiram, isso continua surgindo denúncias. Quando foi agora, veio mais, aí veio as pastas, vieram, o Miguel trouxe, fez a apresentação para a gente, e ficou nisso. O pendrive ficou um pouco confuso nessa prestação de contas, aí veio de novo mais um reforço, agora de 3 milhões. Vieram mais uma vez o prefeito, veio o Marcelo, veio o Eni, todas as pessoas que, com credibilidade, veio o diretor do Instituto também, aqui, e de acordo com a credibilidade dessas pessoas, né, foi mais uma vez aprovado. Mas, por enquanto, está na fala. Né? Hoje você veio, tornou explicado a documentação, está aqui uma parte da documentação, mas o que a população quer saber? O que o vereador quer saber? O representante da população. Quanto que foi gasto lá na praça de São Vicente? Quanto que a prefeitura gastou do material dela? Quanto que o Instituto recebeu para executar a obra? Quanto que gastou com os projetos? Quanto que gastou com os contadores? Quanto que gastou com os advogados? E isso é mais barato do que através de um outro processo? É isso que a Câmara quer saber. Por que a Câmara quer saber isso? Porque o Instituto é um instituto sem fins lucrativos.
né? Mas da mesma forma que eu também sou um trabalhador jurídico, da área jurídica, né? Um lutador e sofro denúncia, o Instituto também, sem fins lucrativos, vai estar sofrendo denúncias de que tem esse negócio de cimento e outros. Então, nós temos aqui que fiscalizar, não é duvidar de mim, mas nós precisamos ter elementos na mão. Esses elementos podem vir da forma que estão vindo, mais físico, né? Mais organizado. Eu até já consultei umas pastas dessa uma vez, é bem organizado, mas pode ir mais resumido ainda. Que a pergunta para nós, é o que o Marconi me parece que precisa dar resposta, é isso. Quanto que foi executado o valor da obra quanto que a prefeitura, então, o carro que a prefeitura disponibiliza para o IDS, já teve uma conversa dessa aqui, o próprio IDS tem 2 carros, não é isso? É essa transparência. Por quê? Porque realmente é uma situação nova na administração pública, né? Então, tem que ser demonstrado para o poder competente essa vantagem. E a questão dos prazos, Marcelo, o Reli também, a Clarice também pediu para eu pronunciar sobre isso. A gente tem realmente um prazo na Lei 13.019, um prazo legal na Lei 13.019, e me parece que está tudo dentro do prazo. Mas temos também um prazo na Lei Orgânica Municipal, que é que gera uma obrigação legal para o chefe do Poder Executivo, né? E qual que é a razoabilidade desse prazo? É não exatamente esperar as obras acabarem para a gente estar consultando o que está sendo gasto, o que está sendo feito, cronogramas e tudo. Então, realmente, nessa parte, Cláudio, eu acredito que a Câmara está desempenhando a competência legal dela. O Poder Executivo, não o IDS. O IDS está contratado através do credenciamento. Né? O Poder Executivo tem uma obrigação prevista na Lei Orgânica Municipal de prestar contas naquele prazo que a Câmara requer, com o requerimento aprovado. Então, se não tem essa prestação de contas naquele prazo, porque a lei fala que não, então qual lei que vai prevalecer? Né? Eu acredito que, pela razoabilidade, nós não podemos deixar uma obra terminar para fiscalizar. Depois que ela acabou, aquilo ali está pronto. Né? Então, agora, na minha opinião, o Instituto é um instituto sério, as obras são bem feitas, mas nós precisamos disso comprovado. Nós precisamos ter elementos, nós precisamos ter documentação aqui para trabalhar tranquilo, para não trabalhar acreditando na palavra de vocês. Né? Nós precisamos disso. Claro. Eu sou bem maduro, eu fiz o papel. Eu falava para mim, eles têm que mudar. Na época do meu avô lá, você acaba do filho, pode ser que não para mim não ser penalizado, ser cobrado. Igual lá no posto de saúde mesmo, na rampa lá, mexeu, né? Aí, quem vai pagar isso? É a IDS ou a prefeitura? Teve que refazer lá. Esse prejuízo vai ficar para a prefeitura ou para a IDS? Tem o serviço lá. Marcelo, lá no posto de saúde, vai refazer lá a rampa lá de acesso subindo, a mão lá, né? O menino vai refazer, tem tudo banco, aqueles mão subindo, aí vai refazer de novo lá. Quem vai pagar isso? A prefeitura ou a IDS? Não vai refazer, vai ser reforçado, né? Esse corrimão no mover. Parece que a subida também vai tirar. Se quem falou foi o Paulo, vai tirar aquela cerâmica lá, que está. Mas você não colocou a televisão. A cerâmica foi colocada recentemente. Agora vai lembrar de colocar no. Eu acho que a informação, né, primeiramente, ela tem que ser perguntada. Mas aí, não, assim, mas. O engenheiro do IDS também, né? Porque, querendo ou não, tem uma hierarquia. É importante a gente. Você não entendeu. Fala assim que o dia eu fui lá, aí tá no banco os. Você sabe, não sei se você viu corrimão. Aí, e o piso. Os ajustes necessários serão feitos. Mas aí esses. Já foi pago. Esse já foi pago. Mas aí esses reajustes vão ser pagos pela prefeitura ou o IDS vai arcar com isso? Isso a gente sempre faz reunião com o IDS para discutir, né? Se eles tiverem que absorver alguma coisa, vão absorver. Não, você entendeu? Não, mas esse reajuste
Você não respondeu. Mas você fala do IDS, Se a responsabilidade for do IDS, como eu falei antes, eles vão assumir. Concorda? Esses contributos são aqueles que sobem na separada aqueles imóveis, eles não chegaram a ser reformados ainda. Então, não teve custo nenhum aqueles. Então, ou seja, aí eu não tenho o Virós, né? Aqui tem igual um prato do nosso proprietário. Bom, eu tenho um funcionário, Paulo. Eu não sei o funcionário encarregado, né? Da IBS. Aí ele falou que vocês estão irmão, que ele me falou. Vai retirar e vai ter. Se reforçar ele, eu vou novo. Entendeu? E vai na rampa de acesso e mexer também, porque esse custo vai ficar para a prefeitura ou para a IDS, esse custo, entendeu? Vai refazer tudo, por exemplo. Esse fluxo de informação, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, né? Assim, os responsáveis são os engenheiros. Na minha ausência, o engenheiro do IDS está lá representando, que é uma gestão compartilhada. Né? Então, assim, eu vou pedir a todos vocês que sempre se dirijam ou o engenheiro do município, você ou entendeu até agora, Márcio. Eu falo custo que vai refazer, financeiro. Eu estou aproveitando essa questão para debater umas outras coisas para a boa comunicação entre executivo e assim. Se não entendeu, e o erro foi do IDS, e eu vou solicitar que o IDS faça os repasses dos recursos referentes à segunda secretária. É isso que a pergunta é. Sim, mas esses pontos de informação, eu estou pedindo, com todo respeito, tomar cuidado. Não, eu estou cuidado, eu estou perguntando. Quem é responsável realmente? A gente não tem engenheiro de informação. Não, posso falar? Vou falar com você. Porque vai ter, o Igor vai ter que vai repassar isso. Só para assim. Aí, vai ficar, a IDS vai ter. E ajuste é uma coisa retalhada. Se eu tenho que tirar o fornecedor todo ou substituir por outro, né, vai ter um custo, porque aquele material não serviu, por exemplo. Agora, se eu tenho que soldar mais alguma chave para aquilo fixar, né, teve um mês de projeto que pode ser consertado o projeto e investir nisso, é um aditivo. É o que acontece também na UPG. Utilizar o mesmo material está lá. Só vai só... Isso, é possível. Mesmo que eu tenha que fazer a aquisição de mais uma barrinha de ferro. Quando colocou ele já sabendo que não ia ser adequado, entendeu? Mas pequenos erros em homens acontecem e aí são feitos ali. Assim, a IDS vai ser responsabilizada por isso. Não só o IDS, mas qualquer situação. O custo vai ser por ela mesma, né? Não pelo município, né? Esse custo. Se foi uma falha de projeto, se eu tenho que suprimir aquela peça, substituir por outra, porque não foi adequada tecnicamente, e o engenheiro do IDS, o projetista do IDS, essa equipe deles tomaram essa decisão e não observar as normas pertinentes, é claro que o custo, né, não é razoável o município pagar por isso. Concordo, Marcelo. Você entendeu? Não. Mas eu não sei quem vai responder, porque assim, essa documentação física, essa pessoa não tem condições de mandar física, né? Porque não vai ter aqui 3 meses e um. Aí a do pendrive, você se comprometeu de mandar separado obra por obra, né? Assim, do pendrive. Até o pendrive, você separar ele, né? Colocar essa obra, CCDS ou alguém que... Não, despesa por obra não é possível. O que é possível é a gente fazer um rateio, como eu te falei. Da mesma forma que você compra o cimento, a mão de obra é utilizada para fazer um passeio. Não tem mas a gente consegue mensurar o valor orçado da obra e o valor executado. Você consegue fazer muito rápido? Sim, consegue. Não, mas tudo bem, vocês podem até comprar. Comprar. Mas mais essa quantidade naquele X. Aí vocês fazem separado É possível. Você colocar separado no pendrive, obra por obra, separado, ao final ali, a gente vai ter maior clareza. Porque, às vezes, as contas que vão impactar mais é no final, nas medições finais, que vai se conseguir maior capacidade.
Aí que a gente vai ter essa noção. Se a gente pega no meio do caminho, às vezes tem coisa que está muito aproximada. Né? A gente não sabe, você sabe que a inflação está variando, os índices estão variando, a gente tem que analisar tudo. Então, ao final, a gente vai conseguir analisar isso e não parecer mais claro para vocês, entendeu? Vou só te perguntar, sabe, porque eu comentei que você tem. Tem uma portaria aqui de junho de 2022, que faz parte da comissão. Você, Cleide e eu. A Cleide, mas o eu não faz parte da comissão mais não. Larissa, pode ir. Posso responder? Eles protocolaram requerimento solicitando a retirada deles por assuntos pessoais deles. Então, eu não foi aqui. Não, porque isso não me interessa. Né? Só estou perguntando, doutor Aurélio, pergunta só uma coisa. Esse projeto para implantação da IDS no município, que veio para essa casa aqui, foi mês de outubro, não foi? Em setembro que nós aprovamos. Isso. Agora nós temos aqui o decreto do prefeito instalando essa empresa dia 24 de junho. Tem as portarias de 27 de junho, nomeando as comissões. Isso é legal, ele fazer o decreto, fazer as portarias, sem a Câmara ter aprovado o projeto para a instalação do IDS? A Câmara aprovou o reforço da dotação orçamentária. O que veio para a Câmara foi matéria orçamentária. Agora, ele fez um credenciamento e uma contratação sem ter a previsão orçamentária para esse contrato. Então, o que veio para cá não foi aprovar o credenciamento. O credenciamento segue a lei federal. O que veio para cá foi dotação. Se a Câmara não aprova, essa contratação tinha que ter rescindido, porque não tinha dotação para pagar. Podia ter o recurso, mas não tinha previsão do orçamento. Entendeu? Entendi. É legal fazer uma contratação sem a previsão orçamentária? Não. Agora, ele não foi feito no pagamentos, porque quando fizeram os repasses, a Câmara já tinha aprovado a dotação. Mas o credenciamento dos contratos foram. Na verdade, é um processo de credenciamento, né? Igual já expliquei, e você também já esclareceu a respeito disso aqui, né? Então, só para deixar claro. Entendeu? Não é legal. Não é legal, mas não é. Não. Mas não é legal. É questionário. Agora, pagar sem a previsão orçamentária é um ilícito administrativo. Só que a Câmara aprovou a dotação depois que já tinha contratado. Não, que tinha feito o credenciamento. E foi muito peculiar aqui no dia que apresentou para ele. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não entendi isso até hoje, não. Foi muito peculiar. Foi firmado depois, mano. Credenciada. É o que ele citou que foi o edital. Se a Câmara não aprovasse, ele não tinha como fazer. Ele tinha feito um processo, né? E não tinha como executar. Ele trouxe até o fomento, que eles falaram que eles fizeram no dia, o fomento, né? O projeto. Aurélio, só para deixar claro aqui, o decreto tratava-se de credenciamento, né? Nada mais além disso. Moacir, eu queria pronunciar a hora. Bom dia. Eu me acalorar. Bom dia. Eu acho que eu vou dar, espero ser bem feliz na minha colocação. Eu vou falar o mesmo que eu falei do diretor da Copasa. O problema, eu quero peça solidária aos colegas, às vezes você até consegue, com muita dificuldade, apesar que eu mesmo faço algo que estou sabendo fazer. Por isso que eu careço de um jurídico e um contábil. Mas, às vezes, você mesmo entendendo a fala jurídica, não vou falar agora da IDS, e a fala contábil, nós precisamos ser munidos de uma fala política. Essa é que é difícil. Eu vou dar exemplo da Copasa. Eles captam a água aqui e levam para outro lugar. Existe uma concessão no município com eles. Isso é compreensível entre nós aqui, não é? Porque, juridicamente, eles podem pegar água. Até como cristão, não vão negar água. Tranquilo. O difícil é ter uma fala política. Quando eles captam essa água e levam para Jequitibá, e o cidadão do Valdinho volta a água na torneira. O vereador fala morrer. O caso da IDS, eu vejo o seguinte. Primeiro que eu acho que a ETAC não é essa deusa toda. A ETAC, ela
realmente regulamenta a prefeitura, tem todo respeito a ela, mas eu também ela é sujeita a errar. Tem alguns prefeitos que conhecem como Deus, e ela também está sujeita a errar. Desculpa a minha colocação, eu penso assim. Então, quando a EDS vem e eu faço uma análise, eu fiz assim, até mal compreendido das outras questões, eu comparo que foi melhor que as outras licitações. Porque muitas vezes você licita, aparentemente tudo ok, tudo honesto, mas o menor preço ganha e a obra não feita. E demorada e superfaturada às vezes. Quando não abandona. Quando não abandona. Então, quando eu vejo a EDS e vejo a obra saindo, eu tenho mais credibilidade na EDS. Agora, existem algumas falas que tem que tomar cuidado quando eu tenho um carinho aqui pelo nosso engenheiro. Eu cheguei no centro de saúde e fui questionar um funcionário, porque lá era matéria de amianto, por sinal muito feio. E era o perfil 75 por 40. Usaram o metalão 20 por 20, me parece 15 por 15. Eu fui questionar, porque qualquer dele iria ocupar. Eu estou falando com os Pereira, que são mais de 30 anos, é Deus. Aí eu tive uma resposta um pouco isso da pessoa. Falou, calma, baixa a bola, amigo. Eu sou amigo, calma. Estou falando com 3 coisas. Primeiro, sou cidadão. Segundo, eu tenho um salário para fazer o que eu estou fazendo aqui, fiscalizar você. E terceiro, eu sou serralheiro há 30 anos. Qualquer telha, por mais leve que ela existe no mercado, ela vai flopar. Só que aí o Matheus, inteligente, procurou para o vereador, eu tenho que te dar uma resposta. O que foi? Nós vamos colocar policarbonato. A resposta é essa. Se eu tivesse me dado essa resposta, eu não tinha mais como questionamento. Policarbonato é leve e o metalão 20 por 20 ou 15 por 15 vai suportável. Tranquilo? Então, eu acho que o que a casa está querendo é exatamente isso aí. Por exemplo, a minha dúvida. Quando vocês fazem uma licitação para fazer uma obra, por exemplo, no centro de saúde. Lá no centro de saúde, sobrou um material de Paraju, porque foi feito em metal, correto? Foi para melhor, não estou questionando. Lá tinha uma varanda toda de colonial, de Paraju e de baixo. E que a estética não combinava, né? Com o restante da index e tudo. Né? Perfeito, não estou criticando, não. Perfeito. Não, estou fazendo só uma exceção também. Agora eu quero entender isso aí. Aquele material que sobrou, ele sobrou. Se ele sobrou, ele é do município. Vamos falar de gestão. Esse material vai ser aproveitado, senador? Já está. Bacana. Parabéns. Não perdeu. Porque antigamente ficava encostado na prefeitura e eu olha, que tem dos outros e aqui virava em nada. Pelo menos está sendo reaproveitado. Não, eu só quero entender. E muito bem feita a obra. Né? Sim, mas eu vou chegar à pergunta que eu quero fazer. Quando esse material sobra aqui, ele seria do orçamento de lá. Ele é abatido no orçamento? Existe uma previsão orçamentária. Não existe o item. Entendeu a pergunta? Sim, sim. Ele é suprimido dentro de um orçamento executivo, ele é suprimido daquele orçamento. Da mesma forma que citaram aí os bloquetes. Benefícios também, né? O projeto de planejamento também. Agora, só para resumir. Marci, só uma parte rapidinho. Não vou deixar você perder a linha. Quando o IDS pegou a praça, a gente já tinha demolido, feito o levantamento, plano de emergência, o projeto executivo, né, pela nossa arquiteta, a Ana, pelo Lino, do município, o sinal muito bem feito, né? Sim. E compramos a maioria dos bloquetes e os benefícios. A gente falou. Todos os bloquetes, sobre outro bloquete lá. Não, teve que se fazer outra aquisição de coloridos, porque os nossos fornecedores não tinham. E a gente, assim, batalhou para achar um batinho pequenininho lá de vermelho e amarelo. Né? A gente correu atrás do IDS. Foi muito eficiente. Né? Correr atrás e conseguir isso. Uma só boca também vai achar. Como eu falei, Remy, a gente precisa de avançar na finalização, formalização da aquisição do terreno. O doutor Clarice pode falar melhor sobre isso. Para a gente aumentar a equipe, né? Porque a gente não pode contratar um tanto de gente, inchar a equipe e não ter Não, mas a ideia é esse contrato, prefeito? Eu falo a gente do modo geral, porque a gestão é conjunta. A gestão é compartilhada. Quando eu me coloco, eu estou ajudando, o IDS está ajudando o município a gerir.
Porque nós aprovamos 3.800.000 aqui e era para acelerar esse processo. A gente ainda não fez repasse dessa última que foi aprovada. Então, ou seja, todos os repasses que a gente fez até o momento foi com relação ao que foi aprovado no ano passado. Com esse que foi aprovado esse ano, ainda não fizemos repasses. Eu penso o seguinte, a obra vai continuar. Deixa eu só o Marcos terminar aqui. Desculpa. Tá, vamos lá, vamos terminar minha linha de raciocínio. Então, quando o material sobe aqui, é isso que eu quero entender. Se fosse algo licitatório, o Pedro está na obra. Aquilo sobrou, ou aquilo fica no município, você carrega aquilo. Toda a vida foi assim. Ou você armazena aqui no lugar da prefeitura, e um funcionário perde, dá sobrou. Então tá, pegamos o material daqui, ótimo, e utilizamos o consumidor, correto? Quando eu pego aqui agora para fiscalizar, o vereador para fiscalizar para mim, aquele material que foi orçado, ele é abatido? Não existe. Ele pode até ser considerado na planilha orçamentária, porque o orçamento é uma previsão. Pode ser que no momento do orçamento, Marcelo, o IDS, não sabia que teria esse aproveitamento de material. Mas o mais importante é que isso não é composto na prestação de contas, isso não é contrato. Porque se os projetos da praça já foram disponibilizados pelo município, não tem compra, não tem despesa, não tem gasto, não tem prestação de contas. É isso. Eu só vai comprar uma forma lei que você entendeu, porque eu já sabia, mas entender então que aquilo então não vai custar mais. Não vai custar, porque não existe. Então o município está ganhando ao passo que ele comprar um material consumidor e ele está utilizando o material usado. Porque essa compensação, isso seria a forma de licitação. Agora, com relação ao guarda-corpo, foi falar, né? Eu vou falar da minha área. Eu fui lá, tirei foto, analisei e falei que os tubos têm que ser no mínimo 2 polegadas, chapa 16. Termário e fizeram a porcaria. Tirei foto, mandei para o Matheus. O camarada sequer usou um disco flat. Ruim profissional. E eu falei, tirei foto, tem tudo no telefone do Matheus. No meu vídeo, está lá, mano. E olha que eu fiz como amigo, não fiz como vereador. Tirei foto. E falei, aqui tem que ser tubo de 2 no mínimo 16, porque é pouco. Segunda coisa, ela não tem uma curva exigida pelos bombeiros. Se alguém bater lá uma parte e machucar, vai ser processado. Então falta essa humildade também dos engenheiros de ouvir a gente. Não, irmão, Márcio. Guarda aí, eu tô igual. Lá foi feito tudo na chapa 18, com ferro 3/8. Inclusive, eu cheguei a calcular que havia uma possibilidade do meu filho executar. Estou falando que ele não executou, não. Eu acho que ele é meu filho, José Pedro, tem que fazer bem feito. Eu falei para ele, aqui tem que ser um tubo de 2, que tem que ser algo mais encorpado, porque aqui vai ter acesso constante. Infelizmente, não optou. O serralheiro que veio é fraco, porque eu estou falando com propriedades. Aquela gradinha, aquele painel, está todo mal feito. Se vocês quiserem dar o próprio processo, fica 2 minutos. Mas eu falei várias vezes com o Matheus. Mas aí, você vai ver, você como vereador, você tem que chegar e... Falei, eu cheguei. Chamar os dois do hospital. Não pode deixar, não. É aquilo que o Lino estava perguntando, que o erro ia falar lá. E quem vai assumir? Se fosse a carta, hoje o Matheus não tem empresa, mas não tem não tem como. Aí a pergunta do vereador é pertinente, quando eu falei assim, gente, essa rampa aqui, falei até para o secretário André, essa rampa não vai atender subir pessoas deficientes e cadeirantes. Não, vai ter umas lixas e tal. Então, não acabou ainda, então eu estou esperando terminar. Quando eu perguntei sobre as curvas, eu não fiz nada escrito ainda, porque ainda não terminou. Assim que terminar, é que eu vou terminar. Correto? Posso fazer o coral aí? No caso, foi feito um estudo, né? E eles colocaram esse material, acharam que esse material seria pertinente. O engenheiro? Isso. Quem fez esse reparo. Mas aí, só para vocês entenderem a linha de raciocínio. Fizeram o estudo e acharam que esse material era pertinente. Isso no caso do Instituto. Foi constatado que não é, então vai ser substituído por um que é.
Onde será esse custo? Não sei, vai ser responsabilizado o Instituto ou a Prefeitura? Vamos tomar as medidas necessárias para ver quem vai ser responsabilizado. Serão tiradas as responsabilidades técnicas. Isso. Aí, ou seja, o município em si, no caso nosso fiscal, que seria o Marcelo, notifica o Instituto para fazer essa substituição sem custo do orçamento, sem previsão. E Reni, só para terminar. Mas o vereador para ir lá fiscalizar isso aí. Só para vocês entenderem, isso é o caso do Instituto. Se isso fosse de acordo com a 866 ou a 1453, isso seria licitado, a empresa teria ganhado e teria feito. Não teria essa possibilidade ou seja, essa é a prerrogativa que nós temos por ser o Instituto. Mas não são todas as empresas que são assim, não. Se fosse... Você quer dizer o seguinte, cara, a empresa que está prestando serviço é nota 1000. E uma outra empreiteira, uma outra construtora... Não, você está enganado. Não, isso você quer dizer para isso. Não, você entendeu. Porque se uma empresa fizer uma coisa errada, tem que o Ministério Público. Presidente, só pela hora, só para terminar a fala, para você ter ciência, o que a gente fala e o que a pessoa entende é totalmente diferente. Então, ou seja, isso foi o que o vereador entendeu. O que eu falei foi algo diferente, que é uma prerrogativa que nós estamos tendo, que não teríamos se isso fosse licitado. Estou falando com a empresa, isso é melhor do que a outra. Mas se for licitado e a pessoa que venceu a licitação por prestação de serviço, ela é fiscalizada pela equipe, vai ter que tomar o compromisso. Isso, mas vamos imaginar, o vereador, que isso foi licitado aquele tubo de 3/8 e não um tubo de meio. Então, a licitação lá está escrito 3/8 e não de meio. Eu vou endossar, você entendeu? Eu vou endossar a sua fala, que faz sentido. No mandato que eu era vereador, tinha uma obra sobre uma verba federal, até um pedido meu, o prefeito fazer uma academia da saúde no conjunto de vida. O camarada que ganhou a licitação era tão ruim, mas tão ruim, que ele não tinha condição de levantar uma parede. Ele fez tudo tocado, levou para a justiça, processou, está lá o elefante branco. Infelizmente, nem se vê mais, porque a empresa é tão ruim, aconteceu um fato aqui também. Por isso que eu falo que a licitação, hora você tem que pesar e hora o Instituto pesar. Licitaram pneus, o camarada ganhou de São Paulo, enquanto a Santa Helena aqui perdeu. Ele tinha que arrancar de São Paulo para trazer. E pneu, tudo é pneu, não é, tudo é preto, não é pneu. Pneu de má qualidade, e às vezes o ônibus escolar precisava de um pneu, e ele não tinha como entregar de São Paulo aqui. Então tem muita questão. A licitação não é 100%, não. Assim como a IDS é uma nova tentativa, que até então eu acho pertinente, nós estamos adequando, aprendendo, e até então eu disse aqui outro dia, eu prefiro ser penalizado, mas saber que a obra está pronta. Eu estou nesse tempo. Eu prefiro ser penalizado. Mas, por exemplo, a Praça ao Centro está lá. Do que também aprovar aqui uma licitação e a obra ficar pronta. Mas deixa eu falar uma coisa que eu assim, quando você disse que foi lá e constatou que o serviço estava irregular, quando eu chego num lugar, eles podem falar se eu estou mentindo. Eu ligo qualquer uma das coisas do secretário. Eu vejo uma coisa que está irregular, agora eu não vi, mexe, eu recebo a informação de irregularidade. Cadê o André? Eu ligo direto para ela. André, se não resolver, não toma providência. Agora, eu como fiscalizador do município, eu vou deixar executar o serviço para depois eu falar? Então você não. Já estava executado. Eu chamo, no caso, eu ligo para o Marcelo. Portanto, eles até melhoraram. Eles colocaram o perfil no meio do Código Carbonário. Posso falar? Agora o Lico foi lá e já melhorou. Mas já estava pronto. Vereador, já estava pronto. Falta as curvas e um tubo de melhor eficiência. É isso que eu fiz. Se nós constatarmos alguma irregularidade, tem que avisar os secretários antes que execute o serviço. Porque aí é prejuízo. Já estava executado. Vamos lá, assim, a preocupação, né, com finalização de obras, com qualidade dos materiais, eu acho totalmente pertinente. Diz que a gente tem um OBS no campo, né, que está lá, virou curral, a gente tem um CRAS, e a gente tem um parecer de uma outra engenheira, a Benete,
falando que foi medido 68% e pago. Foi medido 68% e no FIS tem 38%. E foi Eu acho totalmente pertinente e vocês têm que ter essa preocupação mesmo. Eu estou a qualquer horário para receber ligação de qualquer um, né? Para estar avaliando cada coisa e, se for responsabilidade técnica do IDS, eu vou notificá-los. Esse é meu papel. Né? E paga-se a quem tem a responsabilidade do governo. Esse cronograma vocês vão enviar para a gente todo mês? Da prefeitura lá? Coloca na ata para mim que eu pergunto. Então, só para a gente. O cronograma que foi dito aí das obras, do que, quanto que vocês repassaram para a IDS naquele mês, que conta que foi depositada. Vocês querem questões resumidas. Eu estou te falando, eu quero fazer um ofício do que eu estou pedindo, que sejam enviados para essa casa todo mês esse cronograma. Só o que eu posso, porque eu, por exemplo, para ficar mais resumido, que foi falado lá com a Lidiane, que está difícil compreender essa forma que está aqui. O que eu sugeri e propus? A gente demonstrar o que foi disponibilizado, quais livros estão lá, por exemplo, que me parece que não ficou claro que está fora de ordem. Só que o que a gente tem é essa ordem de acordo com o financeiro, de acordo com o extrato financeiro. De forma resumida, a gente pode solicitar ao Instituto somente o extrato de cada mês. Então, eles mandando somente o extrato, fica mais fácil de vocês terem o acesso. O que a gente manda processo de pagamento, a gente manda cotações dos três fornecedores, a gente manda as certidões, que é a execução fiscal, enfim, a gente manda tudo. Aí, deixaram entender que isso está muito confuso. Então, ou seja, a gente pode suprimir alguns documentos que estão ali para ficar mais resumido, porém, esse que está aqui é de acordo com a lei e que a gente tem que demonstrar. Esse que está aí é o que está no pendrive. No pendrive, é o que está no pendrive. Então, ou seja, vocês querem uma coisa mais resumida, a gente pode solicitar e disponibilizar, ou que seja somente os extratos, ou que seja somente daquele fornecedor. É isso que vocês querem? Presidente, mas só para uma vez, se vocês puderem, a minha última fala, que eu falei aqui na última reunião, não sei se vocês gente, só está faltando esmiuçar essa fala. Esmiuçar para a gente compreender melhor, não está difícil. Vocês estão com a verdade, tudo direitinho, só falta um pouco esmiuçar aí, porque a gente é cobrado. E essa fala política é difícil. Se nós temos dificuldade como leis que são juntamente com o jurídico e o contábil, e uma ministro lá fora que só fica questionando na rede social. É isso que nós precisamos, chegar num acordo. Dá para ser feito. Eu acho que não é difícil. Outra coisa, vocês têm pessoal lá, material humano, para fazer isso aí. Por exemplo, saiu uma conversa aqui, me perguntaram isso aí. Eu não sei, eu nem lembro se alguém falou. Mas é verdade, Márcio. Eu falei aqui perguntar. Que a prefeitura ganha em cima do funcionário da IDS, como se fosse assim. A IDS paga 2 e vem para a prefeitura e funcionar por 4 De forma alguma. Eu sei que não tem, mas a fala... Não, mas eu preciso ser incisivo numa situação dessa, porque isso aí é grave uma situação dessa. Funcionários seus mesmo falaram isso. Eu acho, desculpa, mas eu acho difícil uma situação dessa. Mas se eu podia perguntar, se eu podia só citar quem, porque a gente precisa... A conversa que saiu é que funcionários. Então, assim... Mas aí você pega alguém mais desconhecido, que não desconhece a própria legislação, alguma situação técnica, né? Para falar uma coisa... Eu fui feliz. Qual que é a função nossa? Perguntar. Claro. Nós não estamos querendo prejudicar funcionário, Não, mas queremos esclarecimento aí. Perguntar, na reunião anterior que teve aqui, foi esclarecido. Perguntar não só diante de uma comissão, mas a qualquer momento pode ser esclarecido isso. Isso é uma situação muito grave, né? Eu posso responder o Enem? Porque quem vai analisar essa documentação por instância sou eu e a Lidiane. Então, se vocês puderem disponibilizar para a gente uma cópia física, igual o IDS manda para vocês, uma cópia idêntica. E em relação do que for cobrado especificamente, hoje a pendência é da Praça de São Vicente, separado. A gente pode acompanhar essa execução do cronograma físico-financeiro, esses termos de fomento igual a vocês.
nós temos uma comissão na Câmara. Vocês podem nos, por exemplo, que não vocês seja- podem nos acompanhar? Isso é que eu estou pensando aqui. Vou imaginar Tira o que xerox, eles tira o xerox. manda para cá. Isso, eles protocolaram hoje. A gente pode disponibilizar para vocês. Né? Agora, para a gente fazer essa cópia disso tudo, por exemplo, chegou 5 livros hoje, ele fazer a cópia disso e mandar, é muito mais oneroso para a gente. Mas a Se prefeitura vocês tem quiserem, a gente pode disponibilizar, vocês fazerem a cópia, a gente analisar. A gente faz as cópias. Agora, se a gente solicitar, por exemplo, O Ministério Público veio aqui buscar o papel que nós mandamos. Eles mandaram um ofício, dando 10 dias para remeter. Se vocês, por exemplo, se a gente solicitar uma cópia disso, igual a essa, para o Instituto, isso vai gerar um custo maior. Essa é muito bem feita. A gráfica dela é diferente. Ela é encadenada, né? Nós precisamos de uma cópia. Vocês queriam Não, mas é, Não pode fazer 2 cópias, não pesa. Não, se a Câmara pedir, a prefeitura tem que É uma contrapartida. Isso, eu estou perguntando se é que vocês querem, porque isso vai assim, por exemplo, aí chega hoje, vocês querem que traz amanhã. Não. Você entendeu? Isso aí é impossível. Vai ter um prazo legal. Ou seja, o que eu posso deixar aqui é que a gente pode disponibilizar sim, a gente pode fazer cópia. Inclusive, a gente tem esse material digital. O que eu acho muito mais fácil é disponibilizar o material digital. Só que vocês querem físico. A gente pode também, a gente, sei lá, imprime e manda. É físico, senta ali 2, 3 vereadores, senta o advogado e olha, e questiona em reunião. É muito mais fácil da gente manusear isso. A conta específica da praça vem um documento separado daqui, uma documentação relativa, separada dessa conta do. Porque o que tem sido questionado. A gente pode disponibilizar, eu acredito que a gente consegue isso, né? Por exemplo, o separado da praça. Coloca aí na ata isso aqui. A gente vai solicitar isso aí. Porque a prestação que eles vêm é mensal, vem de tudo. Aqui, como eu disse aquela hora. Esse aí você manda pra gente, nós vamos folhear aqui. Aqui, ó. Aí, ou seja, a gente pode solicitar o IDS e isso, vamos ver a forma. Deixa eu falar uma coisa aqui, gente. Eu estou pensando num negócio aqui e faz sentido o que eu estou pensando. A IDS tem que dar uma contrapartida para o município. Adriana, a contrapartida, a sugestão, nós vamos obrigar vocês a fazer, vocês vão fazer se vocês tiverem interesse ou não. A sugestão é o seguinte: que essa apresentação de prestação de contas seja encaminhada uma para a prefeitura e mandar uma para essa casa. Por quê? Vai facilitar os nossos trabalhos aqui. Aí tem que ser solicitado isso também. Não, mas que haja. Não pode ter nenhuma documentação de para fazer, para mandar isso para a gente, não, mandei. Nós não temos uma relação direta com o IDS. Vocês podem É isso que eu ia falar. Solicitar. Mas o processo que não vai ter dificuldade. Por enquanto, nós temos ofícios solicitando o prefeito a questão da praça específica. Hoje nós vamos fazer uma reunião, vai constar em nada. Isso pode ficar, esse compromisso de encaminhar para a gente na ata, ou a gente pode também fazer um ofício solicitando essa documentação física que vai para vocês. Na ata, foi na ata, faz o ofício, Adriano. Eu estou pedindo. O acesso também, tem um ofício, o acesso manda com isso. Tem que solicitar a prefeitura e serão os usuários. Nome. Os usuários, entendeu? Nome e o CPF. Mas pode ser um usuário da Câmara? O presidente? Acredito que seja destinado. destinado. Mas é possível, se for possível, não tem problema. Mas a gente tem que solicitar. Eu converso com vocês desde o primeiro contato, não tem o menor problema de vocês fazerem isso. Parece que vocês estão muito seguros, o serviço é muito bem feito, a prestação de contas é muito bem feita, só que para a gente não está assim. Né? Entre nós ainda tem uma barreira. E para isso nós precisamos dessa transparência. Pelo que eu estou entendendo, há uma dificuldade de leitura daquilo que é apresentado. Normal o processo. E além disso, além da dificuldade de leitura, tem aquilo que o Moacir falou, a questão política, a denúncia toda hora, aqueles Aí eu oriento que faça realmente esse requerimento através de ofício, da forma legal, para a gente se resguardar em todos os âmbitos, né, todos os aspectos,
Mas eu não vejo dificuldade em um atendimento IDS para a prefeitura. Tá? Inclusive, tem um treinamento sobre o sistema que Exato. armazenado para prestação de contas. E também coloca a solução ali para Perfeito. tirar dúvidas. Qual que chama o site? Qual que é o endereço do site? Ao fresco. Para a gente colocar. Mas enfim, a gente passa isso aí. ALFR. Tem mandado para o jurídico. Então, acesso, pode não, vamos solicitar para o prefeito o cadastramento do usuário no ofício. Você vai solicitar o acesso ao site e tal. É isso que você está solicitando. Perfeito. Só para colocar para o senhor aqui. Eu sou praticamente analfabeto, eu vivo no território na Levia há 30 anos. Na gestão passada, eu liguei para o prefeito, que é meu amigo, e foi eu que tinha executado o serviço. Passei na creche, para pegar um amigo meu que foi lá. Eu liguei para ele, olha, essa grade aqui vai te dar problema. Eu sei por quê, porque ela está com um espaçamento maior. A gente usa no máximo 12. Eu olhei esse dia, tinha uns 18. Mas não é problema meu, é seu. Se uma criança enfiar a cabeça aqui e agarrar e tiver que chamar o bombeiro, você é o gestor do município. Mas estou falando com um amigo, foi eu que fiz, quer saber, ninguém fez, quanto foi, não deu outra. A gestão teve que tirar toda a parte da grade. Em cima do centro de saúde, onde é a administração, eles estavam tirando a telha e colocando uma telha galvanizada. Essa gestão não sabe. Você, meu amigo, você está usando parafuso autoblocante no perfil, sim. Na madeira, vai oscilar e isso vai vazar. Mas, estava falando do amigo. Olha lá. Quem está acertando agora? Fizeram telhado, parte metal e parte madeira. Então, assim, por mais que o engenheiro estude, ele tem uma boa teoria. Mas muitas vezes também tem profissional que tem prática que não tem um diploma. Perfeito, perfeito. Eu acho que falta esse reconhecimento. Claro. Se chamar. Por favor. Nós vamos só combinar aqui. Quando que a IDS faz a prestação de conta do mês? Que dia? Como é que é? Tem uma data específica. Quem recebe os protocolos são. Vocês fazem a Tem uma prestação. data específica? Por exemplo, nós vamos fechar mês de junho agora. Quando que vocês vão entregar para a prefeitura? Olha, nós executamos isso, isso. Até o Por esse A demonstrativo. gente tem até 30 dias após o fechamento do mês. Tá, então. Até 30 dias, mas eu de acredito que a gente tem. maio você vai emprestar ele você tem até 30 de julho. Tá, então até 30 de julho. Então, se no mês de julho, ele tem até dia 30 de julho para poder entregar isso. 31 de julho. Aí você tem mais 15 dias, nós vamos dar para a prefeitura mais 15 dias para vocês mandar isso para cá. Tá bom? Vai ficar 45 dias. Então, coloca na ata aí. Vocês querem a cópia, né, Do mês disso físico. subsequente. Vocês querem físico e não digital. Isso. Vocês querem o físico. É porque fica mais fácil a gente para pegar a comissão dos vereadores aqui. Eu falei com eles. Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente recebendo essa prestação de contas, vamos imaginar, no dia do protocolo, a gente fez o protocolo, vamos imaginar hoje, coloca pelo menos uns 20 dias para a gente conseguir tirar a cópia disso e mandar. Não, mas ele é fazer essas cópias, não fazer duas cópias assim da mão. E a gente solicita eles. Consegue fazer assim, ó, a contrapartida, Mas eu isso até aí- hoje eu estou vendo contrapartida. Eu penso, eu Vereador, eu só queria me colocar à disposição, eu sei que foram levantadas algumas situações técnicas, né? Aqui ninguém é dono da verdade, a gente está aqui para assumir uma situação compartilhada com a prefeitura. Então, a gente tem equipe de engenheiro, tem equipe de encarregado, a própria experiência de vocês, como foi dito. A gente está aberto a qualquer situação. Erros podem acontecer e inerência a qualquer processo. A gente está aberto a discutir. Quando se fala em relação a erro, se houver o erro for do IDS, nós estamos dispostos a ajustar o que for necessário. Tá? Só queria deixar claro para não ficar uma coisa bem positiva, uma coisa, né, a ferro e fogo do que se tem razão ou se não tem. Então, se a gente tem equipe, à medida do possível, que for necessário e solicitado alguma coisa, a questão técnica será atendida. Isso é um compromisso que eu assumo com vocês. Quanto àquilo que a gente foi solicitado, a prestação de contas, mais alguma coisa que seja necessário, ou somente a ata vai ser suficiente para... Perfeito, era só essa colocação. Eu acho assim, foi meio caloroso, deu bom. Não. Mas é bom, a gente tem isso. Perfeito. Isso a gente tem que estar porque o município tem. Perfeito.
Mas então, chegando lá, Manda uma ofício a respeito disso. Faça uma ofício. Mas a gente tira foto, a gente fornece o material. Eu achava que a gente mandar digital, só que vocês preferem isso. A gente pede para tirar. vamos finalizar. Aurélio, só deixar claro uma coisa, para fazer esse caso conversar, porque a gente tem 2 pessoas a menos na comissão também. E se aconteceu com o intervalo. Mas não tem suplente, não. Comissão tem suplente, não. As comissões não têm suplente, não. Você tem 2 pessoas a menos nas comissões, que é 3 de eu. Não tem suplente para poder colocar. Ela quer dizer caso haja. Não, mas é tranquilo. Vamos finalizar com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.